Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um pouquinho, fechando 2024. Quantos estão agradecidos ao Senhor? Eu também. Glória a Deus. Quantas coisas, né? E nessa caminhada de um ano, às vezes tivemos a oportunidade de aprender em diversas ocasiões. Às vezes no meio das provações, não é mesmo? Mas antes de começar, vamos orar, pedir que o Senhor esteja falando a cada coração. Senhor Jesus, muito, muito obrigada pela vida, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada por Jesus, que veio ao mundo, nos amou, nos ensinou, teve a coragem de enfrentar a cruz, morrendo ali para pagar todos os nossos pecados, levar ali todas as nossas dores, nossas enfermidades, e ressuscitando Jesus. Que coisa maravilhosa! Esse mesmo poder da ressurreição habita na tua igreja, não só Holiness Bosque, mas todos aqueles que têm crido em Ti, que têm Te amado, que têm se submetido ao Teu senhorio. Muito obrigada, Jesus. São tantas e tantas bênçãos que às vezes a gente nem consegue contar. Mas agradecemos, ó Pai, por esse dia. Queremos também agradecer o Natal, Pai, como o Senhor esteve abençoando cada pessoa que veio, a Tua palavra pregada, as apresentações, o amor, o acolhimento. Glórias ao Senhor por tudo. Nós Te agradecemos. E agora, Pai, quero Te pedir que o Senhor esteja conduzindo este momento da Tua palavra. Como o irmão Hugo falou, Pai, que realmente seja pelo Teu poder. A Tua palavra não volte vazia, mas faça o que Tu apraz nos corações de todos nós, porque essa palavra é viva, Pai. Muito obrigada. Eu oro, entrego, em nome de Jesus. Amém. Antes, irmãos, eu vou aproveitar que está sendo gravado, para que fique gravado um aviso que não vai ser gravado se falar na hora do aviso, né? É o seguinte, nós estamos correndo a campanha da leitura bíblica. Já estamos na segunda etapa, segunda leitura da Bíblia. Mas é uma campanha que até crianças podem entrar, porque é um capítulo por dia, de segunda a sexta. Aí quem não conseguiu de segunda a sexta ler os 5 capítulos, tem sábado e domingo até 23h59, não mais, tá? Para deixar tudo atualizado e em ordem. E aí, nós começamos, acho que em 2017 ou 2018, demorou quase 5 anos, terminamos a primeira vez. Quantos leram dessa primeira vez? Eba! Aí, ó, essa turma. E agora, dessa turma, quantos estão na segunda campanha? Alguns estão continuando. Glória a Deus! Porque, olha, irmãos, parece uma coisa pequenininha, e fala, não é tanta coisa, acho que vou deixar, não vou entrar. Mas como é importante esse hábito diário de ler a palavra de Deus. Pode parecer uma coisinha pequena, mas você não come todo dia, exceto os dias de jejum. A gente precisa de alimentação. E a palavra de Deus, se você for criando o hábito de lê-la, você é o primeiro abençoado, né? Então, a equipe pastoral teve... obrigada às orações. Tivemos o retiro da equipe pastoral e conversamos sobre essa campanha. E a ideia é retomá-la com um incentivo, quem quiser entrar nesta etapa. Não tem problema que dessa segunda vez você não pegou do começo, mas você vai ter a chance de começar no dia 6 de agosto, aliás, dia 6 de janeiro. Sei de onde saiu agosto. 6 de janeiro, e nós vamos começar pelo livro de Jó.
Quer dizer que a turma que começou já antes, 2023, essa segunda etapa, já veio desde Gênesis, tá? E já vão começar. Então, todo mundo, quem quiser entrar, nós vamos possibilitar o link no Bosque Avisos, mas vai começar dia 6, tá bom? E aí por quê? Nós vamos premiar, pessoal. Nós vamos premiar quem conseguir de Jó, a partir de 6 de janeiro, até segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro, acho que é 14 de dezembro, que é o dia da Bíblia. Não vai terminar o ano, mas não tem problema. Essa é a etapa. Nós queremos dizer assim, vamos junto. Se você não pegou desde o começo, não tem problema. Pega a partir de onde dá. E aí, você não precisa desanimar. Mas eles já leram e eu não li. Não tem problema, você vai marcando. Aí, quando terminar o Apocalipse, você recomeça o outro, até você chegar de novo em Jó, e terminar, e você fala, li a Bíblia uma vez, tá bom? Então, não tem segredo, não tem complicações, mas a gente gostaria, sim, que todos nós fôssemos praticando, mesmo que for de pouquinho em pouquinho. Claro, se você, além disso, pode fazer a sua leitura, 5 capítulos por dia, ou 3, né? Beleza, tá bom? Mas aí é isso. E aí nós vamos premiar quem fez essa caminhada de 1 ano e quem também já está vindo nessa segunda caminhada, desde Gênesis, tá bom? Então, bom ânimo, vamos pegar firme. Bem, gente, será que a gente consegue enxergar lá? Está clarinho, né? Está dando? Aqui está melhor, ótimo. Tá bom, gente, hoje nós vamos estar continuando as diversas mensagens no livro de Efésios. Hoje é capítulo 5, 22 a 33. E vai falar sobre deveres conjugais. Eu sei que aqui nem todos estão com seus cônjuges. Alguns já perderam. Outros em outras situações. Não tem problema. Essa palavra é rica, é abençoadora, porque é do Pai, né? A palavra de Deus. E todos nós podemos aproveitar. Porque nesse exemplo do casal, está Jesus e a sua igreja. Assim como Jesus nos ama, é o desafio dos maridos amarem a sua esposa, né? Então vamos começar. Aí eu agradeço muitíssimo ao irmão Paulo, à irmã Cláudia e Sérgio. Hoje de manhã, Cláudia, você vai vir hoje no culto? É o seguinte, eu não consegui terminar, você pode me dar a mão? Era quase 8 e pouco, 8h15, irmãos. E ela falou, claro, pastora. Aí, ela está lá, muito obrigada, viu? Ajuda. Então, gente, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos que venham os valores do céu. Como que eles chegam até nós? É através das nossas vidas. Cada um de nós, onde está indo, seja primeiro no seu lar, seja lá onde você trabalha, seja entre a vizinhança, os moradores lá que você cruza no elevador do prédio, ou aqueles, quem estuda, né? Os amigos. Onde você for, você leva o reino na sua vida. E aí, no lar, é o desafio. Trazendo o reino de Deus através das nossas vidas. E o terceiro, os que estão presentes. Então, já foi falado, ok, vamos seguir. Então, todos podemos aprender, ok, com o amor do Senhor Jesus para conosco. Então, vamos ver aqui, vamos ficar em pé e ler o texto de Efésios 5, 22 a 33. Esse não vai passar, tá? não postei. Vamos abrir ou o celular, ou não sei se dá para pegar aí, mas em todo caso. Efésios 5, 22 a 33. E hoje nós vamos fazer o seguinte, vou pedir para os pares
as mulheres lerem. E os ímpares, os homens, tá bom? 1, dá? 2, não vai aparecer, tá, gente? Vocês têm a Bíblia aí? Tá bom. Então, 1, 2, 3. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tá, acho que vamos ler junto, né, irmãos? Tá bom? Perdão, eu não pus ali para passar o texto, né? Então vamos ler junto o 23 de novo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ok, obrigada. Vamos sentar? Então aí, nesse pequeno texto eu separei um pouquinho as verdades que a palavra afirma. Depois a palavra só para as mulheres, as esposas, e a palavra só para os maridos. Mas todos nós, né, aprendendo. Vamos lá. As verdades. Que verdades que tem aqui? No versículo 23, diz ali, o marido é o cabeça da mulher. Isso é Deus que estabeleceu. No século 21, em que está falando de mulheres poderosas, não sei o quê, e diminuindo, né, a masculinidade do homem, esse é um valor, tá bom? Para as nossas famílias. A segunda verdade, Cristo é o cabeça da igreja e salvador do corpo. Ele é o cabeça, assim como o marido é o cabeça da mulher. Nisso não significa que as mulheres não são para pensar, não é para ponderar e contribuir daquilo que Deus tem dado ao lar. Mas sempre o cabeça é o homem. E aqui diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não é o conselho diretivo, irmãos. Por mais bênção que eles são, e estão colaborando, quem é o cabeça da igreja é Jesus. Quando todos nós vamos crescendo nessa obediência a Ele, aí vai espalhando essa bênção para toda a igreja, né? Cada um. Veja, nós somos esse corpo de Cristo. Se um membro está doente, é todo o corpo que vai sentir. Olha como é importante a responsabilidade individual de cada um se posicionar bem. A outra verdade que está aqui no texto, de 25 a 27, fala o tanto que Jesus amou a gente. Cada um de nós que fazemos parte da igreja dele. Ele se entregou por ela para nos santificar, para
purificar-nos pela lavagem de água, pela palavra. Lavagem de água, purificação, lembra batismo, né? Não quer dizer que no batismo você perdeu todos os pecados. Mas qual que é a simbologia do batismo? Quando você mergulha na água, você se uniu a Jesus Cristo morto. Então, todos os seus pecados também, né? Fica para lá, para Ele. E quando você levanta, você se uniu à ressurreição de Jesus. Então, Ele nos purifica. E também o Senhor quer nos apresentar a Ele. Porque um dia nós vamos encontrar com Ele. E de que forma Ele quer nos apresentar como a igreja? Cada um de nós, olha, como que é? Gloriosa. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ele está tirando as máculas. Ainda tem. Quanto mais a gente chega para a luz, vai percebendo, ixi, aqui também está sujo. Precisa tirar, né? E a gente vai deixando as coisas que entristecem a Ele. Sem ruga, santa, sem defeito. É isso que o Senhor tem feito, está fazendo, né? E vai cumprir. Ok, outra verdade que está no texto. Quem ama a sua esposa, significa que ama a si mesmo. E aí vem a reflexão. Será que quem tem dificuldade de amar a esposa, tem dificuldade de se amar? É um questionamento, tá bom? Mas é uma afirmação. Quem ama a esposa é porque ama a si mesmo. Ok? A outra verdade, Cristo alimenta e cuida da igreja. O dia que você está bem, o dia que não está, o dia que você fala, ixi, hoje eu sou o pior cristão da terra, né? Mas Jesus ainda está alimentando você, está cuidando, e Ele está santificando a sua vida. Vamos aproveitar as oportunidades, né? Quando às vezes a gente está lá embaixo, é a hora de agarrar com Ele, falar com Ele, pedir perdão, né? Alinhar o que for preciso. Muito bem. Então essas verdades, tem mais um. Somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós. E aí não importa a idade, não importa estudo, não importa experiências, não importa raça, não. Lá no céu, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, raças, povos. Deus querendo, e nós aí firmes até o final, estaremos lá. Então, nós somos parte deste corpo de Cristo. Bom, vamos ver agora as ordenanças às esposas. Das três que falam nesse texto, 2 tem a ver com submissão. É importante, irmãos. E não é fácil. Bom, a primeira. Sejam submissas ao seu próprio marido como? Uau! Como ao Senhor. Você é submissa ao Senhor? Uau! O que é isso? O que o Senhor fala, Jesus falar, eu vou procurar seguir. Será que da mesma forma meu coração está disposto a ser submisso ao meu marido? É um desafio, especialmente para pessoas, por exemplo, como eu, assim, que aprendeu a ser independente, fazer as coisas, resolver, né? Oh, Jesus, o Senhor tem tido misericórdia de mim, né? De nós. Então, olha, como ao Senhor. E aí a outra ordenança às esposas. Sejam em tudo. Puxa vida, esse também é outro desafio. Porque talvez algumas mulheres vão falar assim, acho que nessa área eu posso ser submissa, mas nessa não dá. Eu acho que eu que tenho que fazer. Não. Mas Jesus, que coisa que o Senhor pede, né? Desafiador. Mas por que Ele pede isso, né? Ainda mais nesses dias que a gente falou que está toda essa desconstrução, etc. Depois a gente vai chegar lá. E a terceira ordenança é, esposas, respeitem. O próximo item, respeitem. Desculpa, antes vem esses textos. Legal, obrigada.
Ó, em 1 Pedro 3, 1 até 6, nós vamos ver em 3 partes. Pedro, o apóstolo Pedro, já maduro, aquele mesmo que traiu Jesus, mas ele já está mais maduro, já está mais amoroso, e ele orientando lá as mulheres. Ele está dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ai, que desafio, hein? Porque nós mulheres gostamos de falar. E é claro, olha, fala, oh, mas assim é melhor. Mas é isso que Pedro está pedindo e é o Senhor falando. Por quê? Qual que é a maneira das mulheres abençoarem seus maridos? Sem palavra, o procedimento. Tuas ações vão gritar. Se você anda no temor do Senhor, com honestidade, não é? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor a Deus. E aí vamos seguindo aqui nesse texto, os próximos versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, essas coisas por fora. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus valoriza para nós mulheres espírito manso e tranquilo. É um aprendizado. Como fazer isso quando você tem uma lista enorme de coisas para fazer no dia? Mas Deus vai ensinando, né? Como que é isso? Fazendo, parceria com Deus, confia no Senhor, mas mantém, pela graça de Deus, espírito manso e tranquilo. Ok, e aí ele vai, o texto, dizer, o exemplo nosso, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram, se enfeitaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Tanto Sara quanto Abraão pisaram na bola, e a gente já sabe, né? Vocês verem lá a história, tem. Mas aqui está pontuando que a Sara acertou em ser submissa ao Abraão. Agora teve 2 momentos que foram muito difíceis. Primeiro, quando eles foram no Egito, logo depois que Deus já tinha chamado o Abraão, tiveram que passar pelo Egito. O que o marido pediu para ela? Sara, em todo lugar, eu sei que você é muito linda, Sara. Em todo lugar que a gente for, você fala que você é minha irmã. Porque não é de todo mentira. A gente é do mesmo pai, mas de mãe diferente. Então, você faz isso para mim. Por quê? Abraão pensou nele ou pensou nela? Ele tinha medo que, por causa da beleza de Sara e ele sendo marido, pudessem matá-lo para ficar com a Sara. Agora, se ela falar que é irmã, aí acho que vai respeitar e cuidar, né? Então, foi o jeito que ele falou para ela. A Bíblia não diz nada que Sara respondeu ou pensou, mas diz a Bíblia que ela está lá no Egito e Deus adverte o faraó, mandando praga. E aí faraó tem que chamar Abraão, fala, que é isso que você fez? Por que você não me falou a verdade? Vai embora. Mandou embora. Aí na segunda vez, a mesma coisa, acho que ainda não tinha aprendido a lição. Aí vai lá para Gerar, tem o rei Abimeleque, fala de novo, Abraão, para Sara, e ela se submete. Irmãos, é até uma coisa errada. Mas qual será a fé dela? Ou
a gente vendo agora a história, depois que aconteceu, a gente enxerga como que Deus honrou a Sara, que não lutou pela sua força, mas se entregou na mão de Deus. O que é que Deus fez? Diz que Deus feriu as mulheres lá de Gerar, que não podiam mais ter filhos, por causa de Sara. Ficou isso registrado. Então, irmãos, qual que é a grande questão? Como a gente vai submeter, mesmo que a gente enxergue que talvez não está muito legal? Porque você confia no Pai, que está acima de seu marido, que está fazendo tudo cooperar para bem, que está santificando você, está santificando o marido também. Então, olha, seja submissa como ao Senhor. Ok? Muito bem. Aí, voltando ali às ordenanças das esposas, então 2 para ser submissa, como ao Senhor. Submissas em tudo, nas pequenas coisas, né? E é um aprendizado, né, irmãos? Irmãs. E outro, a esposa respeite ao marido. Isso é pedido às mulheres. Não é pedido ao marido, hein? Ao marido é pedido que ame. Às mulheres é pedido em Tito, ame sim seus maridos e seus filhos. Mas aqui diz específico, mulheres, esposas, respeitem ao marido. E aí, eu queria estar colocando algumas dicas. Será que é esse próximo? Esse livro, irmãos, quantos já leram esse livro? Amor e Respeito. Ok, então eu vou recomendar esse livro, porque muito tempo atrás, na igreja falava assim, se o marido amar a esposa, com certeza a esposa só vai reagir e tudo vai dar certo no lar. Em parte é verdade, que precisa essa liderança masculina, né? Por outro, temos mulheres difíceis. Nós também somos difíceis, não somos, irmãos? E aqui está dizendo que para a mulher é importante o amor. É o que ela mais deseja, é ser amada. E para o homem, o que ele mais precisa é respeito. E aí é como se fosse o amor e o respeito para cada um, é o oxigênio. Então nós temos ali, sabe aqueles... Para imaginar a cena, aquele ar-condicionado portátil que você leva ali pela sala e tal, faz de conta que é o seu depósito de amor ou o seu depósito de respeito, se você é mulher ou homem, né? E aí você está andando assim na casa, você precisa daquele amor e o homem, você precisa daquele respeito. Mas um ou outro cônjuge, sem perceber, às vezes não está fazendo por mal. Na casa, você está andando com aquele cano assim, né? Ligado a você, está como se fosse oxigênio. Aí a pessoa vem e, pisa. E aí você vai ficar sem ar. Vai ser difícil sobreviver. E vice-versa. Às vezes é a mulher que pisa no cano do marido ali, né? Do respeito. Falta com respeito. E às vezes é o homem que falta com o amor. Então, essas atitudes só vão fazer todo mundo sofrer. Não ajuda em nada. O quanto a gente perceber antes e poder mudar, é melhor. Então, esse livro eu queria recomendar, né? Mas então vamos ver aqui, alguns hábitos para ser evitados. Eu pensei, por que a gente não fala coisa positiva? Não, acho que eu vou falar bem o negativo mesmo, né? Mas, para a gente evitar. Críticas constantes. Segundo, vamos lá, reclamar ou depreciar a família do cônjuge. Não. Outro, não oferecer apoio em momentos difíceis. É um aprendizado. Às vezes a gente não sabe como. Talvez nós vamos ter que aprender.
Mas pelo menos dizer, ai, eu sinto muito, né? Não sei. Para todos nós é um aprendizado. Distanciamento do cônjuge, emocional, físico, espiritualmente, também não é bom. Só vai prejudicar os dois e a família. Compará-lo com outro, ou compará-la com outras pessoas, não. Você escolheu, vocês escolheram. Então vamos fazer o melhor para abençoar o outro. Ser controlador ou controladora, tirando espaço de autonomia própria. E faltou o meu R ali. E eu tenho essa dificuldade, às vezes eu quero fazer, estamos dirigindo, né? E eu falo, para cá, para lá. Do Waze, né? E às vezes eu erro feio, né? Mas é a luta, né? Muito bem, o próximo ali. Outro, faltar com a gratidão ao outro. E às vezes, sabe, irmãos, não precisa aquele presente caro, não precisa aquela festa, mas sabe, no dia a dia, agradecer, né? Encorajar, palavras de encorajamento. Muito bem, outro. Reclamar todos os dias, não vai ajudar seu casamento, tá bom? Outro, não cuidar de si mesmo ou de si mesma, também não vai ajudar, irmãos. Vamos cuidar bem de si mesmo, de nós mesmos, né? Outro, faltar com a empatia em tempos de cansaço, tristeza, às vezes angústias, preocupações, ansiedades, um ao outro. Se percebe. E olha, eu acho que essas dicas, irmãos, não é só para cônjuges, não. Não vale para a família? Não vale, às vezes, para seus irmãos, filhos, às vezes um tio, uma tia. Que Deus nos ajude a deixar esses hábitos ruins e nos ajudar a aprender melhores hábitos, né? Pronto, outro. Mentir ou faltar com a transparência, isso realmente no casamento é mais grave. Outro, falar mal do cônjuge, especialmente diante de outras pessoas. Como nós precisamos cuidar, né, irmãos? Então, aqui é só algumas dicas. Vamos lá voltar então. Nós vimos as ordenanças para as mulheres, agora ordenanças aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então também o nível não é baixo, né? É um baita desafio. Ok. Amai, no versículo 28, como a seu próprio corpo. Você gosta de comer aquela comidinha gostosa que a esposa faz? Você fica contente? Você gosta de ter a roupa passada? Ou lavada, pelo menos. Hoje quase ninguém passa, né? Não é bom a gente ser cuidado? São coisas que às vezes a gente nem às vezes não agradece. Mas sabe, assim como alguém está cuidando de você, vamos esforçar para cuidar também do outro. Esse é o desafio. Aí, o outro, amar a sua esposa como a si mesmo. Você gosta de você, cuida das suas coisas também, né? Das coisas que você gosta. Então, também é um exercício. Irmãos, acho que vale, né? Para todos nós, essas dicas, né? Vamos seguir. Por que eu devo me esforçar para obedecer a palavra? Então, será que vale a pena? Vamos ver aqui o primeiro item. Ainda que a gente é uma só carne, como casal, ainda que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, tem mais uma coisa. A retribuição será individual. Não vai dar para chegar no céu assim, de mão dada, né? Então, né? Não. É cada um, irmãos. Cada um prestará contas
a si mesmo a Deus, de si mesmo a Deus. Porque ali que está escrito, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ok? Outro motivo, por que vale a pena obedecer a palavra e a gente se esforçar. Próximo item. Aqui está dito em Jeremias 17:10, o Senhor esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos. Por quê? Ele está dando a cada um segundo o fruto das suas ações. Opa, ali é um errinho, né? Tá bom? Então, nessa caminhada, nós estamos vivendo pela graça de Deus, Ele tem nos alcançado com o seu amor, mas, irmãos, não é para falar, então tá bom, né? Já está garantido. Não, irmãos, nós vamos continuar nessa caminhada de alinhar com a palavra de Deus. Próximo item. Aí tem dificuldades. Tem bastante dificuldades. A primeira, padrões familiares de cada um, que é diferente. Cada um carrega a sua história, um acha que é bom fazer assim, outro não liga, ou outro acha que deve ser o contrário. Né? Fazer o quê, irmãos? Olha o desafio de juntar. Outra dificuldade que a gente enfrenta é a necessidade de perdão. Porque não tem quem não erra, irmãos, não é verdade? Ou eu ou ele. Todos nós na família, é pai, é filhos, todos nós erramos. E aí precisamos exercitar perdão. Ok? A necessidade de aceitação. Não dá para jogar fora, não. Nem a você, nem o outro, nem pensar, né, irmãos? É amar, é acolher, é perdoar, com as virtudes e os defeitos, né? E outra dificuldade é o próprio o orgulho. Isso, e a dura cerviz. Quem não tem dura cerviz, irmãos? Eu tenho. Jesus está tentando dobrar aqui, ó. Aqui, ó, cerviz é esse negócio aqui, a gente dizer, por favor, me perdoe, né? Como a gente precisa disso, dessa transformação. E o outro, o engano do pecado. Isso nós carregamos. Sabe qual é esse engano? Que se a gente está errando e entristecendo a Deus, não tem problema. Esse é o pior engano. Porque você fica acomodado fazendo a coisa que está te prejudicando. E prejudicando a sua família. Então, isso aí são dificuldades, são desafios. E aí, Deus tem provido. Ele tem provido a vitória, porque Ele já venceu todos os nossos pecados na cruz. Então, sempre, irmãos, quando há um embate, e você percebe, eu pequei, eu posso fazer a escolha. Eu quero continuar com esse pecado, com a minha teimosia, ou eu quero, a duras penas, né, talvez, e dizer, Jesus, tira de mim esse coração duro. E eu quero dizer, por favor, me perdoe. Né? Então, se Ele já perdoou os pecados, você, cada dia, faz escolhas, às vezes sem perceber. Quando você não trata aquilo, você está fazendo a escolha de continuar carregando. Não é uma boa escolha. A escolha é falar, opa, eu errei aqui. Eu vou acertar, pedir perdão. Levar na cruz de Jesus, confessar, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? A outra provisão de Deus, Jesus também já carregou todas as nossas dores. Quem não tem dor no casamento? Uma frustração, uma coisa que não dá certo, né? Ou uma palavra que foi dura, ou uma ação que feriu muito. Também nós temos a escolha. Quero continuar a carregar essas dores e ficar aqui com trunfo, né? Quando der a próxima briga,
Eu vou falar. Não, não, não. Ó, se Ele carregou as nossas dores, nós também podemos escolher carregá-las de novo ou entregar para Jesus. E dizer, Senhor, isso está doendo muito, mas eu não quero mais carregar. Está aqui na tua cruz, o Senhor já carregou. Então eu peço, tira de mim essa dor, passa o teu óleo, me cura. Eu perdoo. Em geral as dores vêm porque às vezes falta perdão, né? Muito bem, a outra coisa, da provisão divina. Jesus foi pisado, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você crê, aqui está dito no passado, mas nós precisamos apropriar disso no dia a dia. Nas feridas que nós carregamos. Queremos carregar? Queremos continuar doente? Ou podemos dizer, Jesus, toma aqui, ó, né? E eu quero ser sarado, porque o Senhor já deu essa cura lá na cruz. Muito bem, a outra providência de Deus, então, se confessarmos, né, os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas para limpar. É arrancar o matinho com tudo, com toda a raiz, e deixa o coração sem aquele cheirinho daquele pecado. Foi embora. Ok? Próximo. E aí nós temos o privilégio de fazermos boas semeaduras, irmãos. O que é que diz Provérbios 10:17? Vamos ler junto, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Veja que são escolhas, né? Mas olha, tem caminho de vida. É isso que Deus quer dar para a gente. Próximo versículo, vamos falar junto também, por favor. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. No caso aqui, ó, pérfido é tipo quem não teme a Deus, não é o nosso caso. Mas se a gente caminhar no caminho da integridade, quanto mais vamos ser guiados nesse caminho bom. E aí o próximo versículo, vamos falar também juntos. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Isso aqui é desfazendo o engano do pecado. Achar que você continuando a pecar não vai fazer nada mal. Não, é aqui que está dizendo, olha, você está indo no caminho de morte. Melhor antes, já rever, né? Ok, muito bem. Então, nosso desafio de hoje. O próximo. Há algo a alinhar com Deus? Para a gente refletir. O outro. Há algo a alinhar com o meu cônjuge? Mas eu quero dizer, com alguém da minha família. Será que tem? E, então agora eu queria deixar um tempo de oração. Pode ser? Não é Santa Ceia, mas a gente vai ter um tempo. Senhor, de tudo que eu ouvi hoje, que coisa o Senhor quer estar tirando do meu coração? Que coisas que o Senhor quer que eu entregue hoje? É simples, na tua cruz pela fé. Eu recebi o Senhor pela fé, foi simples, eu simplesmente orei, pedi. Eu também quero deixar coisas que estão no meu coração e eu quero deixar na tua cruz. Tá bom? Vamos ter esse tempo de oração? E aí depois, eu posso pedir, depois de uns 5 minutos mais ou menos, a gente orar abençoando quem está próximo aqui do seu lado. Se é da família, pode se reunir. Se não, os amigos, irmãos que estão aí, pode ser? E a gente orar, abençoar uns aos outros.
um pouco menos que 5 minutos, né? Vamos estar então orando uns pelos outros, pode ser? Junto aí de duplas, e podemos estar abençoando. Irmãos, nós queremos, pela graça de Deus, Deus continuamente trabalhar em nossas famílias. Queremos famílias curadas, abençoadoras e que vão ser bênção para outras pessoas que precisarão, tá bom?
Amém, irmãos? Acho que agora eu passo para a pastora Teca, é isso? Ah, oferta, perdão. Vamos fazer a oferta, irmãos. Aí é o coral, né, que vem?